possamos oferecer um culto de aroma agradável ao Senhor, nosso Deus, Pai. Pai, por favor, receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa gratidão, Pai. Receba, Pai, o nosso amor no Senhor. Pois, Pai, sabemos que o Senhor é aquele Deus que nos amou primeiro. Obrigado, Pai, pelo seu nome. Obrigado, Pai, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Oramos e entregamos essa oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia.
Amém? Bom dia a todos. Amém. É chegado o momento da ceia, o momento de comemorar a morte, sepultura e vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes de entrarmos para a nossa mensagem da ceia, a todos que me acompanhem em Deus oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos estamos, Deus, pelo teu eterno amor. Gratos estamos, Pai Santo, nos reunir nesta manhã, Deus o Pai, para juntos nos levarmos aqui, Senhor Deus, em louvores e adorações, Pai. Ajuda-nos, Pai Santo, a poder nos prostrar, Pai Santo, a ti de coração, a poder, Pai Santo, oferecer este culto com um aroma agradável, Pai Santo, que verdadeiramente suba a ti, Pai, com um aroma agradável, Deus. Por favor, Pai Santo, ajude os nossos corações a cada vez mais melhorarem, Pai Santo, à medida que vão ser abertas as Escrituras, Deus. Que cada vez mais nos possamos parecer com Cristo e que em tudo possamos glorificar o teu nome, Pai. Santifique-nos, Senhor Deus, com a tua palavra, permita, Senhor Deus, que possamos dia após dia viver dela, Pai. Que nos possamos alimentar dela, Senhor Deus. Use, Pai Santo, esta manhã, permita, Deus, o Pai, que seja o Santo Espírito, trazendo tudo quanto é necessário, Pai, para que possamos, Pai, cada vez mais, Pai, Senhor. Entramos na oração, deixando os irmãos pedindo e orando com fé e confiança em Cristo Jesus. Amém. É o momento da nossa mensagem da ceia e a nossa mensagem de hoje encontra-se no livro de Lucas 23, dos versos 26 a 28. Lucas 23, dos versos 26 a 28. Amém. Assim diz a palavra. Lucas 23, versos 26 a 28. E quando levavam a gravo Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Amém. Temos aqui relatos de Jesus Cristo indo à crucificação. Nos versos anteriores é descrito o sofrimento de Cristo, os açoites que ele recebeu, o quão estava transfigurado, já não dava para reconhecer. Descrevem também o quão estava cheio de sangue. Acredito que já não aguentava mais, tão fraco estava, não aguentava mais carregar só qualquer cruz, tanto que levou Simão para ajudá-lo. E a multidão ficava a lamentar e a chorar. Como vemos no verso 17, um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Então Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Nós estamos a ver aqui um povo, o povo considerado mais religioso daquela época, mais zeloso daquela época. Jesus Cristo a dizer: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Dada a descrição dos ferimentos de Cristo, era normal que elas lamentassem, que elas ficassem sentidas por ver onde é que estavam. Mas ainda que sofrido, ainda que cheio de ferimentos, eles não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Por que Jesus Cristo disse isso? A incredulidade que aqueles homens tinham, mesmo sendo considerados os mais religiosos, os mais zelosos daquela época, no seu entendimento, eles eram incrédulos, porque eles entregavam a Jesus Cristo, não acreditavam que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Podemos estar nós hoje também a pensar que somos zelosos, somos discípulos. E nós podemos ouvir a mensagem da ceia e pensar nós com ele: uau, Jesus Cristo sofreu, e lamentamos, até outros podemos chorar mesmo. E o próprio Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos, porque a nossa incredulidade pode nos levar à perdição. A nossa incredulidade podemos passar aos nossos filhos, e com isso eles também podem ficar perdidos, e isso é uma coisa de se chorar. Então, ao tomar da ceia, eu peço que possamos refletir nisso. Será que nós temos estado tão incrédulos
ou nós agora estamos a nos alegrar com a ressurreição porque nós esperamos pela vida de Cristo? Então, tomada assim, eu peço que todos nós possamos refletir nisso. Amém? Amém. Agora eu vou partilhar a mensagem da contribuição. A contribuição é essa que visa ajudar os necessitados dentro, assim como fora da igreja. A nossa mensagem de hoje encontra-se no livro de João 3,16. Amém. No livro de João 3,16 nós lemos: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa escritura é por nós conhecida em decor, em qualquer esquina tu encontras pessoas recitando a escritura. Mas eu gostava de trazer a escritura na vertente da contribuição. Ali vem porque Deus tanto amou o mundo que deu, peço para repetir esses verbos, amar, dar, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, verbo que, a vida eterna. Nós vemos aqui 3 verbos que fazem toda a diferença no dar, toda a diferença no contribuir. O primeiro é o amor. Deus, enquanto nós necessitados, nos amou. E não só nos amou, como viu a nossa necessidade e nos deu. E Ele não nos deu uma coisa sem valor. Ele nos deu o mais valioso, a mais valiosa das suas ofertas, o seu Filho unigênito. Isto baseado no amor. Não só nos deu, mas também para que nós tivéssemos a vida eterna, ou seja, tomar posse de alguma coisa. E a maior coisa que a vida eterna, a maior coisa que a salvação. Então, quando nós contribuímos, eu penso que também possamos refletir assim, nas nossas contribuições, nós temos contribuído conscientes do amor ao necessitado? Ou nós estamos a contribuir apenas para ser legalistas, ou cumprir com o protocolo, porque simplesmente está lá como disse que devemos contribuir? Faz toda a diferença a contribuição quando é baseada no amor, porque nós vamos dar o mais valioso, a mais valiosa das nossas ofertas, o mais valioso dos nossos recursos, nós vamos dar da mesma maneira como Deus deu a Jesus Cristo. E quando nós vamos a dar, nós vamos notar que as pessoas que nós temos, têm ou tomam posse de alguma coisa, tomam posse de recursos que nós vamos dá-los, não vão mais ter fome, terão comida na mesa. Não vão mais estar nus, terão roupas. Então, ao contribuir, peço que todos nós possamos refletir isso. Amém? Amém. Agora, para a ceia, o pão que simboliza o corpo de Cristo batido e o sumo da vinha que simboliza o sangue de Cristo derramado. Juntamente vou orar para as ofertas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos estamos, Deus, pela mensagem que o Senhor nos concede esta manhã. Pai, muitas vezes quando nós ouvimos a mensagem, Pai, da ceia, nós lamentamos, sofremos, nós sentimos um pesar no coração pelos nossos pecados que causaram em Ti, Deus. Pelos nossos pecados, Pai Santo, que fizeram com que Cristo Jesus pudesse padecer tudo quanto padeceu, Pai, na cruz. Mas mesmo Jesus nos diz: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, Pai. Então eu peço que o Senhor ajude-nos, Pai Santo, a nos arrepender, ajude-nos, Senhor Deus, a cada vez mais buscarmos com todo o nosso coração, nos arrepender e verdadeiramente nos achegar a Ti, para que não possamos, Pai, chorar por coisas fúteis, coisas que não valem a pena, Pai, mas que possamos reconhecer que Cristo Jesus padeceu na cruz para nos salvar e com isso, com a sua ressurreição, nós nos regozijamos. Juntamente ao Senhor pelas contribuições que ali, Pai Santo, que possamos ter um amor ao necessitado, Deus. Pois nós vimos, Pai, muitos têm ofertado nas Sagradas Escrituras, mas o Senhor se agradou da oferta daquela pessoa, Deus, o Pai, que tinha pouco, mas por causa do amor, as suas ofertas foram de grande valor. Da mesma forma, ajude-nos, Pai Santo, a dar ofertas valiosas, motivadas pelo amor. Entramos a oração com santas mãos, pedindo orando com fé e confiança em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Mais uma vez. Irmãos, eu quero fazer uma coisa muito estranha. Eu não sei se já se bateu palmas
Mas de novo, hoje eu senti a bênção de louvar a Deus. O quão louvar a Deus eleva a nossa alma e nos prepara para adorarmos verdadeiramente o Deus Altíssimo. Amém? Amém. Mas não vamos bater as palmas. Mas só estou a partilhar eu, a certo momento, saí desta sala aqui. Não é? Por causa do louvor. É tão bom quando a gente louva com espírito e entendimento. Amém? Amém. Neste momento, eu irei proceder à leitura. Oh, obrigado, Jorge. Está uma roubada. Sim, neste momento eu irei proceder à leitura dos anúncios. Mas antes, eu queria dizer que eu me sinto abençoado por estar perante a congregação do Deus Eterno. Estou com muitas saudades dos irmãos, porque nós estamos escondidos lá na Matola. Obviamente que hoje, pela imensa graça de Deus, a Matola e Zimpeto podemos nos congregar juntos, adorando o nosso Deus. Amém? E também quero louvar a Deus pela ceia e oferta, porque realmente o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. De tanto nos amar, Ele deu, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém? Ok, o primeiro anúncio de hoje tem a ver com celebrarmos juntos o 11º aniversário dos nossos irmãos Diana e Machava, porque hoje eles completam mais um aniversário de casamento. Amém? Amém? Infelizmente eles não podem estar conosco hoje porque a Diana não está se sentindo bem, de saúde. Inclusive, provavelmente até este momento ele deve estar no hospital. Só, por favor, vamos orar por nossa irmã Diana e a família. O segundo anúncio tem a ver com... Tem sido tradicional. Há solteiros aqui? Amém. Está fraco. Existem solteiros nesta sala? Amém. Só no dia 17 de dezembro nós teremos show de talentos, que é um plano de atividades referente ao Ministério de Solteiros, em que cada aquele que acha que tem talentos que Deus lhe deu e gostaria de partilhar isso neste dia, por favor, entregue o seu nome à nossa irmã Cartilha ou ao nosso irmão Celso. Portanto, dia 17, às 14 horas, haverá show de talento nesta sala. Amém? Amém. Claro que este evento, embora na calendarização pertence ao Ministério de Solteiros, também queremos ver casados a mostrarem o seu talento. Amém? Partilharem as grandezas daquilo que Deus tem feito em vossas vidas. Amém? Eu não sei, eu não me lembro se já participei de um show de talentos. Eles estavam lá, alguns casados. Não sei, se calhar teremos surpresas neste ano, amém? Eu não é Jorge. Vou brincar, mas casados, por favor, dá o seu nome à Cartilha ou o nosso irmão Celso. Dezembro, por natureza, é um mês em que todos nós temos a mente voltada para a quadra festiva. Mas nós, como igreja, para além disso, não queremos nos esquecer dos necessitados. É por isso, no dia, eu acho que o dia com o tráfego mais intenso na cidade de Maputo é o dia 24. É o dia em que normalmente as pessoas sabem que nem vale a pena eu meter a minha viatura na cidade de Maputo, senão eu vou sair de lá. Mas, pela importância de nós sermos parte na vida dos necessitados, a igreja irá estar envolvida numa atividade de ajuda aos necessitados. Amém? Amém. Iremos dar ali alimentos não perecíveis, então, para aqueles que foram bonificados há um nome que eu usei de manhã, que é o Tsu. Então, use o teu Tsu. Tsu é tabela, sim, vocês conhecem isso também, né? Há muitos irmãos aqui que foram abençoados com Tsu. Então, eles vão ter o privilégio também de dar ao
Vamos partilhar com os necessitados também. Desta bênção que veio para eles. Portanto, todo aquele que quiser contribuir, por favor, é bem-vindo, mas que seja com alimentos não perecíveis. Portanto, estaremos aqui 10 horas no dia 24. Não, desculpa, 9 horas. Ok. Vínhamos anunciando ao longo dos dias sobre Mosquem. Finalmente, esta data chegou. Por causa disso, nós fomos abençoados. Tendo aqui nossas irmãs Letícia, Andréia, Casal Vidal conosco. Esses irmãos percorreram oceanos, saíram de um continente para cá, pela importância deste evento no Reino de Deus. Amém? Eu queria pedir aos irmãos para se levantarem. Obrigado pelo vosso amor pela Igreja de Moçambique e o vosso amor por Cristo nos inspira. Amém. Amém? Nós hoje, por causa disso, por causa disso, como tem sido habitual, normalmente, quando nós temos Mosquem, temos o acampamento, a igreja tem realizado os seus cultos únicos no último dia do acampamento. Isso coincide exatamente no dia 11. Quer dizer que estamos agora anunciando que no dia 11 de dezembro, que é o último dia do acampamento, a igreja toda estará adorando a Deus lá no local dos acampamentos. Amém? Será às 10 horas e nós estamos falando sobre um corpo e uma família este ano e nós queremos também celebrar juntos. Então, se os grupos de família se organizarem e trazer, sem precisar de ser algo dispendioso, aquela comida, tcheque, frango, nhangana, feijão, feijoada, se está lá organizado que você preparou para aquele dia, trazer aquilo e comermos juntos vai ser muito bom. Porque quando os irmãos comem juntos, isso também faz parte da comunhão entre nós. Amém? Obviamente que há aqueles que não gostam de andar com panelas. Estamos a prever também que naquele dia, lá, haja comidas à venda. Amém? Ok. O que é que eu estou aqui? Bom, eu penso que é tudo. E neste momento, pela imensa graça de Deus, nós teremos o privilégio de ouvir o nosso irmão Claudinei falando para a igreja. Já falaram de manhã e agora vão falar para Zipeto e para a região da Matola. Amém? Eles estão servindo na igreja lá no Brasil, em Campinas. Então são irmãos muito inspiradores. Eles amam Moçambique, têm coração em Moçambique e têm um privilégio enorme de querer servir. E irmãos, por favor, tenham bondade, falem para a Assembleia de Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu só quero expressar que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero muito agradecer todo esse amor que vocês dão para nós, né? A gente realmente ama muito vocês, é um privilégio poder estar aqui. Quero dizer, só vim aqui agradecer mesmo, expressar que estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Amém. Eu pedi uma palavra que decifra como eu estou, né? Se eu estou muito animado, eu estou maninho. É isso, né? Então, esta manhã eu estou muito maninho. Eu espero que você também. Eu estou muito grato por poder ter o privilégio e a oportunidade de mais uma vez voltar ao nosso país. Se sentir em casa, né? Estar aqui, como a gente faz duas coisas no mesmo dia, e de manhã a gente fala de manhã, faremos agora ainda é manhã, né? Mas na primeira turma eu disse que quando a gente tem algo que é de Deus, dentro da perfeição de Deus, a gente pode ficar
quando a gente tem amigos, a gente pode ficar sem se falar, sem se ver por um tempo, mas quando estamos juntos parece que foi ontem, né? Parece que nós estamos aqui, ontem estava aqui, todo mundo, que bom você estar aqui. E a amizade em Deus faz a gente ser amigos para a eternidade. Amém. Então acho que é isso que dá o privilégio de a gente poder seguir a Jesus Cristo, obedecê-lo, perseverar na palavra, honrá-lo, que afinal de contas, o que se vive aqui, o que se pode viver aqui, é algo, podemos definir como algo mágico, inexplicável, né? Dentro dos relacionamentos nesse mundo. Então que a gente possa passar uma boa manhã aqui, aprendendo sobre Deus, nos revendo, abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, para que a palavra possa nos tocar. Eu estou muito grato a Deus por poder, mais uma vez, estar servindo aqui no acampamento, né, no Mosquem. Por causa dele eu estou aqui. Foi, né, um privilégio, um presente de Deus. E hoje, eu e Silene, minha esposa, a gente é diretor do do acampamento lá em São Paulo. Lá em São Paulo, porque nós temos 2 lá de Belo Horizonte. E o Samuel cuida do acampamento Brasil e nós somos convidados a cuidar do acampamento São Paulo e agora apoiando aqui o Mosquem, para que ele cresça e dê muitos frutos. É uma ferramenta incrível para levar aos corações dos jovens quem é Deus, né? De uma forma leve e construtiva. E com o apoio da nossa enfermeira Andréia, da Letícia aqui, como conselheira, e o apoio da minha esposa. Então vamos juntos aqui orar e vamos usufruir do que a palavra de Deus quer nos ensinar essa manhã. Amém. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado por seu amor. Obrigado pela sua grandeza, pela sua soberania. Obrigado por que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Eu te oro que você possa abençoar cada um aqui individualmente, cada família, cada lar, cada casa, Deus, cada um no seu trabalho, na busca do trabalho. Cuide nossos irmãos que estão no hospital, que você possa direcionar as coisas para o bem deles, Deus. Por favor, Deus, continue derramando sobre nós a sua paciência, a sua misericórdia, a sua compaixão. Muito obrigado pela união da igreja, seja com Zipeto e Matola, Deus, que essas igrejas cresçam, não só em números, mas cresçam no amor pelo Senhor, para que outros possam experimentar o que a gente tem experimentado, que é viver ao seu lado, ombro a ombro com o Senhor, Deus. Amém. Obrigado pelos irmãos que aqui servem, que cuidam, que ajudam a igreja de fato a andar ao seu encontro. Cuide, Deus, de cada um dos detalhes, da nova geração, dos jovens, dos casados, dos universitários, do coral, de tudo que faz a igreja ser viva, Deus. E principalmente o nosso relacionamento com o Senhor, que nos faz ser vivos no Senhor. Te amamos, Deus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor sabe quanto somos falhos. E quanto queremos melhorar o nosso caráter, nossas vidas, por causa de Ti. Nós chamamos, em nome do Filho, agradecemos. Amém. Amém. Bom, eu queria falar hoje com vocês sobre intimidade. Que é algo, quando pensamos espiritualmente, que nos aproxima muito um do outro e que pode muito nos aproximar de Deus. Intimidade é uma coisa que chama a mim e a você a um desafio muitas vezes de sermos concentrados, focalizados naquilo que queremos fazer no nosso relacionamento com Deus e na nossa vida com Deus. Quando chamamos alguém para orar conosco, né? Casados, por exemplo, quando você diz para sua esposa, para o seu marido, vamos orar, você está dizendo para ele que você quer ter uma intimidade com ele ou com ela na sua oração. Você quer falar do seu coração ao seu marido ou à sua esposa, a um amigo ou uma amiga, ou solteiro, seja quem for, quando você quer orar. E é interessante porque quando eu penso em orar, muitas vezes eu me pego assim, você está lá orando e às vezes você quer orar uma outra coisa, falar outra coisa, mas a palavra que você já queria dizer, ela já foi construída e já foi dita a Deus. A gente não consegue esconder a Deus, né? A nossa intimidade, a nossa realidade interior de como estão os nossos corações. Amém. E os nossos corações, eles precisam ser muito bem tratados pela nossa intimidade com Deus. E Jesus, na intimidade com Jesus, em um momento na oração dele, ele quis mostrar e hoje nos alcançar, mostrando a intimidade dele para nós em oração.
se revelando para nós quem Ele é, como humano que Ele foi, quando andou aqui, em oração. Então eu quero trazer cada um de nós para entrarmos na intimidade de Jesus, na intimidade com Jesus. E quando agora vamos ler em João 17, Jesus orando, é como se nós estivéssemos ali, talvez, junto dele, ao lado dele, ouvindo a oração dele. Quando você ora com alguém, você ouvindo a oração da pessoa e sentindo como está o coração dela, o coração dele, o relacionamento que a pessoa tem com Deus. E Jesus fez isso. Ele orava com os discípulos. Mas é o momento que ele orou, ele com o Pai. Jesus fazia isso, né? Ele retirava-se, ia em lugares, um monte, para orar, para se fortalecer, para estar com o povo, para estar com as pessoas, para que ele pudesse ali ouvir, curar, conversar, ensinar. Jesus era assim, ele se preparava. Então a Bíblia diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Podemos parar aqui nesse primeiro ponto e pensarmos, né, quando Jesus, né, olha para o céu e diz a Bíblia, e orou. Nós temos o privilégio de estarmos aqui, eu e minha esposa, e andarmos de carro para alguns lugares e observar, né, a beleza de Maputo. Eu até falei no carro, a pessoa falou: nossa, há muito verde aqui, tem muito verde. E o Soca disse: você não viu ainda o verde de Maputo. Você não sabe o que você está dizendo, você não viu ainda as belezas de Maputo. Eu fico imaginando Jesus, né, com os olhos abertos, contemplando a grandeza do Pai, do qual ele também participou. Ele mesmo fez, né, lá na criação, e ele contemplando. Quanto nós, né, temos que ficar mais atentos e sensíveis quando a gente olha ao nosso redor, para vermos a grandeza de Deus e glorificarmos Deus dentro da grandeza dele. Aqui você tem o privilégio de poder ver o mar, né? E é imenso. Aqui pode ir no mercado de peixe, comer um bom peixe, e ver a criação de Deus lá, com aquilo que estamos a saborear, a comer. E Jesus, quando ele fala: Pai, chegou a hora, será que ele está dizendo isso, né? Se nós conhecemos a Bíblia, sabemos que ele está dizendo isso. Pai, chegou a hora, quer dizer, é o momento que eu vou sofrer, né? Pai, chegou a hora, daqui a pouco chega a pizza na minha casa, chega um alimento, ou chega alguma coisa. Não, Pai, chegou a hora. Ele poderia fazer uma oração aqui só de se lamentar, né? Ele sabe que Jesus falou: se for da sua vontade, para que isso não aconteça. Mas aqui ele está super conectado com quem ele deveria estar conectado, que é o Pai. Amém. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Então, havia e há um papel essencial na pessoa de Jesus Cristo, que é glorificar o Pai. Seja o que for acontecer, por mais difícil que fosse acontecer, ele estava ali pronto para glorificar o Pai. E ele sabia, pois ele deste autoridade sobre toda a humanidade. Olha que incrível! Uma autoridade sobre toda a humanidade. Ele estava preparado exatamente para poder estar com qualquer pessoa. A pessoa que ele poderia lhe fazer o bem, como ele poderia lhe fazer o mal. Como ele falou com Pilatos, que você só é quem você é, porque meu Pai me permitiu que você seja. Autoridade. Essa autoridade que você é por causa do meu Pai, não é porque você simplesmente é. E ele diz, né, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quando ele ora isso de alguém que veio, né,
dos céus que desceu aqui, nós precisamos colocar em nossas vidas a importância da eternidade. Que a sua vida aqui é muito importante. Como corpo da igreja você é muito importante. Como membro da igreja você é muito importante. Que o seu trabalho ele é muito importante. O que você estuda é muito importante. Criar seus filhos é muito importante. Mas nós precisamos ter o entendimento de que a nossa construção, a nossa vida para a eternidade, ela é extremamente importante. Aproveitar as coisas que Deus nos dá como bênçãos é muito importante, mas a nossa vida precisa estar conectada com a eternidade. Por quê? Porque Ele diz que esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Que de fato nós precisamos a cada dia é conhecermos mais e mais de Jesus Cristo. Um homem incrível, paciente, bondoso, um homem sem pecados, que deu a sua própria vida no plano perfeito do Pai. E Ele diz que eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, Pai, eu vou ser obediente de uma maneira que eu possa voltar de onde eu saí, do seu lado. É um privilégio enorme quando a gente consegue entender a quem servimos, a quem amamos, com quem andamos. Depois Jesus, ele ora falando do coração dele, profundamente. Imagina outras palavras que poderiam estar aqui embutidas, né? Porque a Bíblia fala que se todas as palavras de Jesus fossem escritas, não caberiam em livros. Imagine quantas palavras poderiam ter aqui de Jesus orando. E ele agora começa a orar por aqueles que são os discípulos. E ele diz, no versículo seguinte: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus agora sai, entre aspas, daquele direcionamento dele como pai, para pensar naqueles que estariam mais próximo dele ali, que andaram com ele. E aqui a gente vai, pelo menos eu vou ficando meio perdido quando eu começo a pensar em cada uma das coisas, ainda mais quando você conhece a história que está na Bíblia, que ele começa a falar de coisas que a gente começa a pensar, como os discípulos agiram, o que os discípulos fizeram depois, como os discípulos abandonaram a causa daquele momento, depois que Jesus foi crucificado. E ele diz, e ele ora por eles. Olha que oração poderosa, que a gente sabe depois da história também. Que oração incrível. E sempre Jesus dizendo a quem ele servia, para quem revelava para ele, de quem eles eram, a quem eles pertenciam. E ele fala, tu os deste a mim. E sabe o que é incrível que ele diz?
eles têm obedecido a tua palavra. Sabe o que faz de nós sermos discípulos de Jesus? De estarmos prontos, de entendermos a oração destinada a nós, se estamos obedecendo a palavra. O que faz eu e você estarmos aqui essa manhã ouvindo a palavra? A obediência. Talvez em nossos corações nós gostaríamos de dormir um pouco mais, ficar em casa, fazer outra coisa, fazer qualquer outra coisa, não estar aqui. Mas se a gente entende a importância de nos alimentarmos da palavra, a gente acorda cedo, se arruma e vem para cá mesmo não querendo vir, por obediência à palavra. Amém. Mesmo com as lutas, talvez no casamento, você já se arrumando para ir para o culto lá, casado, se arrumando, tudo, né? Pensando, de repente, do nada, começa a brigar com a esposa, ou brigar com o marido. Isso já aconteceu com você? Alguma vez? Comigo já. Chega até no culto brigado. Já aconteceu com você? Já, né? É impressionante isso. Como ele diz, quando Jesus fala, olha, proteja-nos do maligno. O maligno quer que você tenha um mau casamento, que o desânimo seja mais forte que a sua fé, que o seu compromisso com o mundo seja mais forte que o seu compromisso com Deus, que a sua dedicação à igreja e às coisas de Deus sejam o segundo plano, não o primeiro plano, e a gente entra. Você alguma vez já se desanimou? Já pensou em não andar mais com Deus? Já pensou em deixar a igreja? Alguma vez aconteceu isso com você? Somos humanos e precisamos de Deus, precisamos da palavra, precisamos de Cristo, para que a gente continue firme. Porque ele fala, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. É incrível. Quando a gente aceita de fato isso, a gente começa a crescer nisso. A gente começa a experimentar a bondade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos movendo. E Jesus ele afirma que eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes a gente perde o sentido de quem a gente serve, de quem somos para Deus, de quem a gente segue, de quem queremos ser, o que queremos fazer. Sabe, e Jesus, ele, na oração dele, quando a gente fala essa palavra aqui, é porque a gente de fato entende até a própria dor, a dor do outro, do que o outro vai viver, quando ele fala, eu rogo por eles. Não é uma oração qualquer quando você diz isso. Eu rogo por eles. Quer dizer, é uma força a mais, é uma dependência a mais. Eu rogo por eles. Ele falou, não estou rogando, não estou aqui rogando pelo mundo. Fazemos nossas orações para que o mundo conheça Deus, para que o mundo entenda o que Deus quer e conheçam a palavra. Mas ele está dizendo que a oração dele aqui era para que eles se fortalecessem, porque era óbvio que eles iam sofrer, seria algo extremamente difícil. Às vezes a gente sofre coisas que os discípulos não sofrem, que os discípulos não passaram coisas piores, a gente passa por algumas coisas que parece que é o fim do mundo, não é assim? Nossa, agora eu não aguento mais, agora já é, agora não adianta vir aqui, olhar comigo, conversar comigo, agora já é. Como se Deus fosse, a gente limita quem Deus é. Como se Deus não tivesse poder de mudar qualquer situação. Deus pode mudar qualquer situação, no casamento, na sua vida. Se você está estudando a Bíblia, Deus pode mudar qualquer situação. Basta você abrir o seu coração para os irmãos e conhecer a vida deles, como eles se transformaram, como a Bíblia chegou, como a Bíblia tocou, você vai ver como isso é possível. Tudo isso por causa também já da oração de Jesus. Aleluia. Ele fala, Jesus, que não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Viver no mundo é uma coisa
Eu não sei, você alguma vez pensou, olha para esse mundo, a gente olha muito para o Brasil, e pensa no Brasil, e a gente viveu lá uma questão política, né? Nunca se viu tanto de duas divisões mesmo no Brasil. Esquerda, direita, o evangélicos apoiando, e isso e aquilo, uma confusão, né? Evangélicos entrando numa coisa que eles nem deveriam entrar, que é Deus quem cuida, ele tem que orar, e uma confusão. Aí um lado ganha, o outro para a estrada para fazer lá algo para mostrar que não concorda, uma confusão estava no Brasil. Talvez vocês tenham acompanhado aqui. Amém. E no meio disso, as pessoas querendo que uma pessoa, um ser humano, resolva a situação do Brasil, por exemplo. E nós, como cristãos, nós sabemos quem é que cuida e resolve as coisas. Amém. Nós sabemos, seja em qualquer país, por mais difícil que seja, as coisas que faltam, que precisam melhorar, sim, ainda assim, nós sabemos quem é que cuida de nós, que é Deus. Vivemos nesse mundo. E eu perguntei até aos irmãos, como está Moçambique politicamente? Como está Moçambique isso, Moçambique aquilo? Ele falou, continua do mesmo jeito. Mas eu também continuo do mesmo jeito que eu servi a Deus, continuo servindo. Amém. Que é a coisa mais importante. E se as outras coisas melhorarem, o que a gente vai fazer? Glórias a Deus. Amém. Melhorou? Glórias a Deus. Se saiu, é o Tissu? Falou Tissu? É isso? Amém? Nós lá é o 13º. No final do ano no Brasil tem o 13º salário. Um salário a mais do qual você recebe. É uma bênção. Você pensa em fazer algumas coisas, né, que você precisa fazer, ou pagar contas, né? Colocar as contas em dia. E a gente fica também no aguardo de que a igreja seja generosa para as coisas da igreja também. E é importante. Mas quando a gente, voltando para a oração aqui de Jesus falando do coração dele, e depois colocando o coração dele a respeito dos discípulos, ele fala, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Que alegria que Jesus ia ter após a oração dele? Qual era a alegria que ele ia ter? Ser chicoteado, cuspido. Que alegria que ele ia ter? Você entende que, mesmo em meio às suas lutas, suas dificuldades, você precisa manter o espírito alegre para enfrentar situações. Amém. Porque você tem um propósito, porque você tem uma causa. Sem propósito e sem causa, você vai para os propósitos e as causas do mundo. Você não vai trazer para você as causas de Cristo. E ele fala, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não estão no mundo, como eu também. Eles não estão no mundo como eu também não sou. É bem interessante, hoje eu trabalho, eu dou aula para jovens de 15 a 18 anos. Eu sempre trabalho que eu esteja no meio dos jovens, isso é incrível. Hoje estou no acampamento, eu fico lá conversando com os jovens, falo, o que você quer fazer quando você se formar? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, atrás de propósitos e causas. Alguns falam, eu não sei ainda o que fazer. E no meio também existe aqueles que vão às igrejas, né? Que servem a Deus lá nas suas igrejas, e são aqueles que são os mais combatidos, porque você estar lá no meio, um jovem, ele quer encontrar quem? A sua tribo. Ele quer encontrar quem se identifica com ele. Às vezes é pela roupa, às vezes é pela música, às vezes é pelo jeito de falar, eles sempre estão tentando se identificar, de alguma maneira. Quando a gente entende com quem a gente precisa de fato se identificar, a gente consegue ter uma alegria e uma vida mais leve com Deus. Mesmo sendo jovem, né? Mesmo sendo jovem. Porque o jovem lá ele é extremamente influenciado, e possivelmente aqui também, ao que tem ao seu redor. Amém. Ao que tem ao seu redor. Meu filho está com 18 anos.
Hoje, depois vamos mostrá-lo aí. Hoje ele é um cristão. Amém. Foi batizado já faz um ano. O Nicolas, aquele pequenininho que veio aqui, vocês vão ver. Vocês lembram do Nicolas, né? Correndo, se divertindo com outras crianças. E ele, uma das fraquezas do meu filho era que ele era facilmente influenciado pelas coisas ao redor dele. Quando eu ia ver, uma vez ele chegou em casa todo molhado. Tem um lugar que vende piscinas, perto da minha casa. Aí os meninos falaram para ele: vamos pular lá e entrar nessa piscina? Foi exatamente isso que ele fez. Chegou em casa todo molhado. Aí eu falei para ele, aí ele chegou e veio uma pessoa em casa. Aí eu comecei como a gente briga, mas eu comecei a tocar o terror dele. Filho, você viu que lá tinha câmeras? Se alguém aparecer aqui é porque vocês pularam naquela piscina. E apareceu uma pessoa, já veio com a piscina, eu falei, será que é, filho? Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que tem muitos jovens aqui como eu. Vai ser muito sábio e muito incrível você se deixar ser influenciado pela vida de Jesus Cristo na sua vida. Amém. Deixar que Jesus de fato te influencie a você fazer escolhas que agradem a Deus. Afinal de contas, querer se tornar um cristão não é querer se tornar uma pessoa perfeita, mas é caminhar ao lado da perfeição que é Cristo. Amém. E atingir outras pessoas. E meu filho depois ele decidiu, né, se tornar um cristão, e ele não faz mais isso, ele faz outros pecados ainda, né? Mas isso ele não faz mais. Mas voltando aqui, quando a gente pensa, eu acho que Jesus ele fala uma coisa muito importante. Ele continua falando, né, quando ele fala, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. A gente precisa entender, né, que a gente vive nesse mundo e que a gente é perseguido pelo maligno, que quer destruir o seu casamento, quer enganar assim os nossos jovens, quer destruir a sua vida como solteiro ou solteira, quer destruir. E que Jesus está dizendo aqui, olha, mas que os proteja do maligno. E a gente às vezes vive assim dentro da igreja de uma maneira, deixando o maligno, né, entrar em nossos corações. Já aconteceu alguma vez de você não estar com seu coração muito bem com o irmão, com a irmã? O irmão entra aqui, você sai ali. Ou a irmã entra lá, você sai aqui. Você sempre fica evitando para não resolver aquela situação. E se a gente não resolve as coisas dentro do casamento, da nossa vida como solteiro ou solteira, dentro da universidade, seja o que você estiver fazendo, o marido ele toma conta e ele nos engana. Ele tira a nossa união. Por que isso? Porque a Bíblia diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente quer se santificar e vencer as vezes que nós fizemos nas nossas próprias fraquezas, a gente precisa se permitir santificar na verdade. A verdade precisa ser a coisa mais preciosa para mim e para você. A verdade. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? O que eu aprendo da Bíblia? Como ela me ensina? Para que de fato eu pratique a cada dia. E ele diz que, olha o que Jesus está dizendo em favor deles: eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Parece que quando Jesus foi lá, passou por todo aquele sofrimento, ele estava sendo santificado. E quando ele está lá na cruz, levando os nossos pecados, é como se ele estivesse nos santificando. Amém. Nos livrando, né, com o seu sangue, lavando todo o pecado. Quando ele diz lá na cruz, né, que se sente abandonado por causa dos nossos pecados, olha, a favor de quem, né, ele estava fazendo isso. E os discípulos, se a gente conhece a história, como eu disse, olha, Jesus está falando do passado, presente e futuro.
Os discípulos abandonaram Jesus. Deixaram Jesus de lado. E depois ele entra na outra parte da oração, que ele ora por todos que um dia vão crer. Que isso atinge eu e você. Ele diz, quando ele está dizendo, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E esse sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aqui, duas coisas interessantes quando ele fala que ele está orando por aqueles e agora orando por aqueles que crerão. A minha e a sua responsabilidade de anunciar o Evangelho para aqueles que crerão. É assim que eu e você fomos alcançados. Eu e minha esposa, nós estamos servindo a igreja de Campinas e Deus tem nos permitido vivermos coisas incríveis. Coisas incríveis. Nós vamos ver umas fotos de pessoas que estão dentro do nosso contexto de vida. A Cirlei, essa é a minha família hoje. Essas são as contribuições e ofertas. Essa é a nossa família, né? E eu quero contar um pouco da história dessas pessoas. A Cirlei tem uma irmã chamada Sirlene. E essa irmã da Cirlei, a gente continuamos perseverando por ela, mas para ela se tornar uma cristã, nós perseveramos pela vida dela durante 25 anos. É tempo, né? É uma vida. É bastante tempo. E as coisas não são fáceis. A minha cunhada, ela se separou e aí ela veio morar comigo e com a minha esposa. E chegou lá, ficou 2 anos conosco. Para dizer que não era fácil, eu não queria nem voltar para casa. Pelas lutas, pelas dificuldades, que são reais, acontecem, né? Mas a gente, como um bom cristão, você tem que orar, ter paciência, ter fé, ter um bom coração, saber que você não é mais importante que ninguém, não saber que você é um cristão, que você é mais importante que o outro, que você é um privilegiado, não. Você tem suas lutas, você tem suas dificuldades, você tem seu desânimo. Você é um ser humano que sabe que precisa de Deus. Amém. E aí ela decidiu estudar a Bíblia, decidiu se tornar uma cristã e foi batizada aos 25 anos. Amém. Isso não é um recado, às vezes, né, para a gente que está aqui, então eu posso esperar mais alguns anos. Isso é um privilégio, ainda poder estar vivo e poder receber essa bênção de Deus. Amém. Depois, com isso, meu sogro e minha sogra, depois de 27 anos, decidiram estudar a Bíblia. E eles, você imagina alguém com 73 anos, minha sogra, e meu sogro com 85 anos. Olha, eu vou ser sincero, eu olhava para o meu sogro e falava, ele vai com Deus dele, do jeito dele, porque ele já tinha as ideias dele, a formação de vida dele, e falava, nossa, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? A gente sempre sabe o que a gente pode fazer sendo cristão, né? O Espírito fala para a gente. Com eles, velho, só isso. Pedir ajuda de a gente, você vive lá, eles moram comigo, sempre está estudando a Bíblia com eles, sempre está falando com eles. Mas eu falei, eu joguei no nosso grupo de WhatsApp, falei, quem que poderia estudar a Bíblia com meu sogro e minha sogra?
Aí o casal falou, eu posso. Eles foram lá, amaram e amam ainda a vida do meu sogro e da minha sogra. Estudaram a Bíblia para eles por um tempo. Um dia, no final dos estudos, meu sogro disse, eu quero ser batizado. O que você falou? Eu quero ser batizado. Amém. A minha sogra já queria, estava só esperando ele. Eu quero ser batizado. Aqui, vamos fazer uma festa, vamos preparar. E aí eles foram batizados. E a gente pode ver as filhas batizando os pais ali. Isso foi Amém. Como eu disse, meu Nicolas também foi batizado, hoje está com 18 anos, foi batizado com 16, agora está com 17. E também a minha esposa, ela trabalha com redes sociais. Né? A mulher é midiática. Eu sou arcaico, ela é midiática. Né? E aí, esse é o Jean. O Jean, a Cidade conheceu com a ajuda de uma amiga que também trabalhava com isso, e se tornaram amigos. E minha esposa estava lá, eu não estava sabendo, mas minha esposa estava trabalhando algumas coisas no meio, para que eu entrasse na brincadeira dela de coisas midiáticas. E um dia eles me chamaram para conversar sobre o que a Bíblia fala sobre casamento. O que eu vou fazer nas mídias, irmão? Vou dar, você, como se fala? Vou dar aconselhamento para casais. Quando eu descobri, eu estava me tornando isso, especialista nisso. Especialista, estava nem sabendo. E aí, ele perguntou para mim sobre casamento, eu falei com ele, no final de tudo, eu falei, mas eu posso estudar com você, eu posso estudar a Bíblia com você. Ele, quando desligou o telefone, ele perguntou para minha esposa, o Claudinei me chamou para estudar a Bíblia. Ele mora em São Paulo, nós somos do interior. Levamos ele a um culto em São Paulo. E aí ele começou a estudar a Bíblia. Depois de um mês, ele se tornou um cristão. Amém. Então, quando a gente pensa que Jesus orou por aqueles que um dia iam ser cristãos, a gente precisa se encher de fé novamente. A gente precisa voltar a crer nisso. Que é possível. Isso é possível. Talvez você, dentro do seu contexto familiar de amigos, você já esteja desanimado com alguém. Isso aí não vai. Essa daí também não. Deixa ela aí. Se o irmão quiser levar, ela está pronta. Porque, olha, eu não tenho mais fé para isso, não tenho mais ânimo para isso. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele nos anima com essas coisas. Então confie mais do que nunca, do que as coisas que estão acontecendo na sua vida foi porque Jesus um dia orou. Por isso que eu disse que Ele está nos chamando nesse texto para a intimidade dEle. Ele orou ali por você, parou para orar por você, nem te conhecia, nem sabia quem você era, Ele orou por você. E não é assim, às vezes, né, a gente sabe alguém das coisas da Bíblia e fala, estou orando por você, ora pelo meu amigo, ora pela minha amiga. Deus é incrível. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: como está a sua intimidade com Deus? Quem dos irmãos é íntimo de você? Você abre o seu coração, você fala dos seus pecados, você fala do seu casamento, você fala da sua vida, você busca ajuda, você se revela como Cristo se revelou. Sem medo algum, que afinal de contas, quando falamos um com o outro, você está se revelando para um outro pecador. Outra pessoa, às vezes, está pecando igualmente a você. E ela vai pensar, nossa, encontrei alguém que peca igual a eu. Temos que nos ajudar. Temos que nos unir. Nossa, os problemas do casamento dele e dela tem no meu também. Temos que nos ajudar. Temos que nos unir. Os jovens lutam com as mesmas coisas também. Solteiros também. Por isso que ele fala sobre sermos uma unidade. Como vocês estão dizendo aqui, sobre ser família. Então, o que Jesus nos diz? Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo
a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Quero deixar esse último versículo no final, quando ele diz que assim, né? O amor que tens por mim, dá para imaginar o amor de Deus por Cristo? Tente imaginar. E agora tente imaginar que esse mesmo amor também que ele possa estar em nós. Amém. Que a unidade, que o amor, que o ser um com Deus, um com Cristo, nos faça ser um com o outro. Não pessoas iguais, mas que pensam diferentes, mas quando pensam em Cristo, pensam iguais. Que Ele é a nossa maior referência que temos para mudar nossas vidas. Toda a honra e glória seja dada àquele que merece, que é o nosso Deus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Amém. Que mensagem, que partilha encorajadora. Muito obrigado, Claudinei. Na verdade, o testemunho sobre a pessoa a ser batizada, o mais velho, é o nosso grande desafio. Amém? Acredito que muitos de nós, pai de bomba é testemunho, né? Acha que nós somos racistas. Como existe, né? Quem não convida os mais velhos, não sei qual é o nome que vamos dar, mas somos segregacionistas. Então é um grande encorajamento na igreja de Maputo podermos convidar os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos. Afinal é possível, o nosso Senhor Jesus Cristo já orou por todos, incluindo eles também. Muito obrigado. Esta lição realmente toca-nos no fundo do coração. Intimidade com Jesus Cristo. Faz toda a diferença no nosso dia a dia, o quanto somos profundos, o quanto somos conseguimos conviver com Cristo, termos exatamente aquilo que nós vimos aqui. Ele orou, essa união, o Pai para o Filho, o Filho para nós, o efeito disso que tem no nosso dia a dia. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Mais um anúncio só que ficou. Quarta-feira, região da Matona, voltam a se reunir no lugar habitual, no Centro de Formação Jurídica e Social, no FOMED, e a região do Zimpeto também estaremos no Bar Garchido, né? Portanto, em casa dos nossos irmãos, Luiz João e a Celso. Amém? E para fechar, vamos mesmo levantar a festa de Deus. Vamos abrir a oração. Eterno Deus Todo-Poderoso, glorioso, onipotente, onisciente no presente, muito obrigado ao Senhor, por o Senhor nos amar, de tal forma, Pai, que o Senhor nos irriga com mensagens, com partilhas. Pai, essa irmandade universal. Temos agora irmãos do Brasil aqui, Pai, nós aqui em Moçambique, poder ouvir, Pai, através dessa janela de encorajamento, ver o que acontece lá. Deus poder, Pai, a revigorar a nossa fé, Pai, a nossa confiança no Senhor, para que realmente nós possamos levantar e continuar com essa caminhada. Pai, por favor, quero pedir para que o Senhor possa estar conosco, Pai. Deus, quero pedir que o Senhor possa restaurar a nossa intimidade com o Senhor. Que cada um de nós possa tomar as decisões que tem que tomar, Pai, para que possa se levantar, sabendo que o Senhor já orou por nós, sabendo que o Senhor já fez a maior parte do trabalho, Senhor. Pai, o Senhor já se sacrificou por nós, derramou o seu sangue na cruz, Pai, limpando-nos, Pai, das nossas culpas. Pai, bastando agora nós tomarmos a decisão de nos aproximarmos, Pai, de sermos mais íntimos com o Senhor. Pai, através das nossas leituras bíblicas, as nossas orações, Deus Todo-Poderoso, assumir a responsabilidade por aqueles que também têm que conhecer ao Senhor. Pai, quero pedir para que o Senhor possa estar conosco. Pai, esteja com a semana, vai começar o início do nosso campo.
Quero pedir para que o Senhor possa estender a sua mão, permita que haja transformações, Pai, dos nossos filhos, Pai. Deus permita, Pai, que algo grandiosos possam acontecer na vida dessas crianças, Pai. Deus, eu oro, Pai, pela toda a organização, todos os envolvidos. Quero pedir para que o Senhor possa abençoar esta semana, Pai. Deus, quero pedir para que o Senhor possa estar com o resto dos irmãos, com os seus trabalhos. Quero pedir que o Senhor possa estar com eles. Entregamos nas suas mãos o resto do dia. Tudo seja para a sua glória e honra, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos.